aqui, ó, pessoal. Depois que eu terminei aqui as minhas 3 voltas do pescoço, eu já coloquei enchimento aqui na base do meu corpo até o início do meu pescoço. Depois aqui eu encho o resto, que é bem tranquilo, como o pescoço não é tão fino, dá pra gente encher com uma pinça, para não ficar tão difícil da gente crochetar, tá? E agora eu vou começar a contar a partir de agora as carreiras da cabeça, tá? Então aqui na primeira volta da minha cabeça eu tenho 18 pontos, e eu vou trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui e vou encerrar a primeira volta da cabeça aqui com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhar toda essa volta em aumentos. Finalizada a minha volta aqui toda de aumentos, com 36 pontos eu fiquei no meu trabalho. Agora, na volta número 2 da cabeça, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento até o final. No final desta volta, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos fazendo 5 pontos em um aumento até o final da nossa volta. Na volta de número 3 da nossa cabecinha, então, depois que a gente finalizou a última volta, nós vamos trabalhar 6 pontos em um aumento por toda a volta. No final aqui da volta de número 3, nós vamos ficar com 48 pontos no nosso trabalho, tá? Então, nós vamos seguir essa volta aqui trabalhando 6 pontos em um aumento até o final da nossa volta. Agora, na volta de número 5 da cabeça, eu vou trabalhar 7 pontos e um aumento por toda a minha volta e vou encerrar essa volta aqui com 54 pontos. Então, nós vamos até o final trabalhando 7 pontos e um aumento. Agora, na volta de número 5 da cabeça, nós vamos trabalhar 8 pontos e um aumento até o final, vai ser toda a sequência de 8 pontos e um aumento. E no final dessa volta aqui, nós vamos ficar com 60 pontos no nosso trabalho. Então, vamos por toda a volta em 8 pontos e um aumento. Na volta de número 6, nós vamos trabalhar 9 pontos e um aumento por toda a volta e encerrar essa volta aqui, então, com 66 pontos no nosso trabalho. Então, essa volta será toda em 9 pontos e um aumento. Agora, aqui na minha última volta de aumentos da cabeça, eu vou trabalhar 10 pontos e um aumento. Aqui é a volta de número 7, né? Eu trabalho 10 pontos e um aumento por toda a minha volta e vou encerrar a minha volta aqui com 72 pontos no meu trabalho. Então, agora com 72 pontos, nós vamos trabalhar carreiras retas agora. Então, agora nós vamos trabalhar da volta de número 8 à volta de número 25, de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar 18 voltas de 72 pontos. Então, depois que eu fiz as minhas 18 voltas aqui de ponto sobre ponto, agora eu vou para a volta de número 26, onde a gente vai começar a fechar a cabecinha dela, tá? Então, agora eu vou começar na sequência aqui para fechar ao inverso do que a gente trabalhou aqui. Então, eu terminei aqui em 10 pontos e um aumento, aqui eu vou começar as minhas diminuições em 10 pontos e uma diminuição. Daí, para esse vídeo não ficar muito espichado, porque aqui vai ser uma sequência tradicional dos amigurumis, eu vou começar em 10 pontos e uma diminuição e vou ir até fechar no falso anel mágico. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e depois eu volto com vocês pra gente colocar os olhinhos. Então, aqui, ó, vai rolar pra vocês a receitinha aqui, que eu vou deixar passando, de como que eu vou fechar aqui. Então, começa em 10 pontos e uma diminuição, e assim eu vou até no falso anel mágico. Só que quando eu tiver aqui, ó, em 5 pontos e uma diminuição, eu vou voltar com vocês pra gente colocar os olhinhos de trava nela, tá? Então, eu vou adiantar um pouco das minhas diminuições aqui, seguindo a receitinha aqui, e depois eu volto, então, quando eu tiver com um pouco da minha cabeça encaminhada, pra gente colocar os olhinhos de trava bem certinho aqui nela, tá? Então, vou seguir fechando aqui e já retorno pra gente colocar os olhinhos juntos. Então, aqui, ó, pessoal, eu já fiz umas carreiras aqui, já tô fechando, e daí eu vim pra colocar o olhinho antes de continuar fechando, tá? Então, agora eu vou passar pra vocês aqui a posição onde que eu vou colocar os olhinhos e vou mostrar como que nós vamos colocar esses olhinhos, tá? Então, nós vamos vir aqui no pescocinho, ó, na primeira carreira de aumentos, que tem todos os pontos em aumento aqui, ó, que é a primeira carreira da cabeça. E nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre a carreira 17 e a carreira 18 é onde eu vou colocar o meu olhinho, tá? E daí eu vou fazer aqui, ó, de distância entre um olhinho e outro, 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? 14 pontinhos de distância entre um olho e outro. E daí aqui, quando eu vou colocar o meu olho, eu faço o seguinte, ó. Pra mim fazer a casinha do meu olho aqui, antes de eu vir com o olho e ficar forçando aqui os meus pontos, eu venho com uma coisa pontuda assim,
entro dentro do meu ponto com uma pinça e vou rodando ela assim, ó, para ir abrindo a cavidade do meu ponto, alargando ela para o meu olho entrar com facilidade. Ou eu pego uma agulha grossa e também vou alargando assim o meu ponto aqui, deixando ele bem frouxinho para o meu olho entrar com facilidade, ó. Tá aqui o olhinho, ele entra daí sem grandes dificuldades depois que o espaço aqui já tá ajeitado para ele, ó. Tá? É bem melhor do que ficar forçando o olhinho ali, tá? Agora, para mim colocar a trava nele, eu faço o seguinte, ó, eu tenho um truquezinho aqui. Essa trava aqui que vem nesse olho de tamanho 16, ela é uma trava bem larga. Então, quando tu coloca ela e pressiona, o olho fica feio aqui, porque a trava fica maior que o olho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesourinha. Sempre quando eu tenho uma trava maior, eu faço esse truquezinho, tá? Eu pego a tesourinha e eu vou cortar aqui, ó, na primeira linha da minha trava aqui. Tirando essa parte mais larga da minha trava. Assim. Para que a minha trava não deforme o meu olho, não fique feio. E depois eu não encontre muita dificuldade na hora de fazer o bordado do olho. Sem essa parte aqui maior da trava, é muito mais fácil depois de bordar os detalhes do olhinho. Tá? Então, eu tiro toda essa primeira parte aqui, deixando a minha trava assim, ó. Importante que essa parte aqui, ó, depois da subida da trava, que não seja retirada, tá? A gente retira só essa mais larga aqui. Essa aqui a gente precisa para sustentar o olhinho, tá? Daí, depois que eu tirei essa parte aqui, eu vou dar uma aquecida na minha trava para ela entrar com mais facilidade. Então, eu pego meu isqueiro e dou uma aquecida nela, porque ela entra bem mais fácil. Quando a gente aquece ela, a gente não encontra dificuldade. Daí aqui eu vou dar os 3 estralos da minha trava, que a gente tem que dar para o olhinho ficar bem travado, tá? Então aqui eu vejo que o meu olhinho tá bem travado, ó. Ele não afundou o meu olho, não ficou feio. Depois eu não vou ter dificuldade de fazer as marcações aqui para afundar o rostinho e dar o formato, e nem de bordar. Agora aqui, para esse meu olho ficar 100% seguro, eu vou pegar um isqueiro e eu vou queimar a pontinha de trás do meu olho assim, ó. Vou derreter bem ela. Então, eu queimo e deixo ela ficar bem derretida. Deixa ela queimar, até que eu vejo que ela tá bem. Depois, com a bundinha do meu isqueiro, eu faço esse movimento aqui, ó. Largando essa parte que eu derreti aqui por cima da minha trava. Dá mais uma queimada, porque eu quero que ela fique bem achatada. Porque acontece também, fazendo isso daqui, que daí sim o meu olho vai ficar 100% seguro. Não vai ter perigo dele sair de jeito nenhum. E esse pitinho que fica aqui no nosso olhinho, se a gente deixa ele alto aqui, quando a gente coloca enchimento, o nosso olhinho começa a bambear de um lado pro outro da boneca, né? Daí esse pitinho aqui acaba estrovando, porque tu coloca enchimento, ele deita para um lado e às vezes o olho fica torto. Se eu achatar o meu olhinho, a minha ponta da minha trava assim, esse olhinho não vai me atrapalhar. Depois, na hora de colocar o meu enchimento e finalizar o rostinho da minha boneca. Então, esse aqui é o truquezinho que eu uso para colocar os olhinhos de trava. Sempre faço assim. Ele fica bem resistente, não tem risco nenhum de soltar. E fica muito melhor o resultado na hora de bordar o rostinho dela, o resultado final. Daí, agora aqui é só continuar fechando a minha cabeça. Eu já tô aqui na carreira que eu vou começar com 5 pontos em um aumento. Eu já vou começar a encher minha cabeça também, né? Para finalizar ela. Como eu falei pra você, segue a receita aqui da gente fazer o fechamento, porque o fechamento é bem básico, né? É um amigurumi tradicional. Depois que eu fizer o fechamento e encerramento da minha cabecinha aqui, daí eu volto pra gente dar seguimento na nossa boneca. Então, depois que eu terminar de encerrar toda a cabecinha dela, a minha cabeça ficou assim. Antes da gente começar a bordar o rostinho dela, pregar os bracinhos e fazer cabelo, a gente vai fazer a saia dela, tá? Principalmente antes dos bracinhos, pra não ficar muito difícil de nós fazermos depois. E daí eu vou trabalhar nessas alcinhas que eu deixei em BOL aqui. Então, eu vou trabalhar a primeira etapa da minha sainha com o fio rosa. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho. Assim. Vou vir aqui atrás nas alcinhas que eu preservei em BOL. Vou puxar minha laçadinha aqui. E vou começar aqui fazendo 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Pra valer pelo meu primeiro ponto alto. Tá? Agora eu vou laçar e vou vir no mesmo ponto fazendo mais um ponto alto.
Porque aqui na sainha dela eu vou fazer um aumento em ponto alto para cada alcinha dessas que eu deixei aqui em BOL, tá? Então, eu vou fazer, a cada alcinha que eu tenho aqui, eu coloco 2 pontos altos, tá? Então, é um aumento em ponto alto para cada alcinha que eu tenho aqui, ó. Então, eu entro aqui na alcinha e faço o meu aumento em ponto alto. Bem facinho, bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui em aumentos de ponto alto. Quando eu chego aqui no final, novamente, eu volto aqui com vocês, porque vamos aqui, então, fazendo só 2 pontos altos para cada alcinha que a gente... Depois que eu terminar toda a minha volta em aumentos aqui de ponto alto, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com o ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas para valer para o primeiro ponto alto. 2, 3. Essa volta aqui vai ser de ponto sobre ponto, tá? Porém, eu não vou fazer o meu ponto inteiro, eu vou pegar só a alcinha da frente do meu ponto aqui e vou deixar a alcinha lá de trás para depois a gente fazer o forrinho da saia dela, tá? Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui em flor, que é pegando só a alcinha da frente do meu ponto, ó. Então, eu laço o meu ponto aqui, ó, e tem a alcinha lá atrás e a alcinha aqui da frente. E eu pego a alcinha aqui da frente e deixo ela de trás, para depois a gente trabalhar a parte de dentro da sainha dela, tá? Então, eu vou trabalhando aqui por toda a minha volta, ponto alto sobre ponto alto, em flor, tá? Vamos seguir assim até o final. Daí, eu chego aqui no final, fiz meu último ponto alto aqui, pegando só essa alcinha da frente, olha lá, ficou todas as alcinhas embaixo ali, para depois a gente trabalhar o forrinho da sainha. Agora, aqui, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, vou fechar com o ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou arrumar minha câmera aqui. Vou laçar, vou vir no próximo e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui por mais algumas voltas, tá? Porém, agora eu vou fazer o meu ponto inteiro, tá? Não preciso mais deixar a alcinha. Vou só trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui no meu trabalho por mais 4 voltas, tá? Então, no total aqui nós vamos ficar com 6 voltas de ponto alto. A primeira em aumentos, a segunda que a gente trabalhou em flor e agora a gente faz mais 4 voltas, trabalhando um ponto alto para cada ponto que a gente tem aqui na nossa sainha, então, tá? Então, vamos seguir trabalhando por mais 4 voltinhas de ponto alto sobre ponto alto. Então, quando eu chego aqui no final, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha novamente, vou fechar com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E agora aqui eu vou subir 3 correntinhas de novo, 1, 2, 3. Uma correntinha vai ser meu ponto baixo e 2 correntinhas é de separação. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, no próximo ponto eu faço o ponto baixo. 1, 2 correntinhas, próximo ponto baixo. Então, é isso aqui que eu vou fazer até o final. Eu vou fazer um ponto baixo separado por 2 correntinhas de separação, né? Então, vem aqui, ponto baixo. Vou seguir até o final trabalhando assim. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz o meu último ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, eu vou cortar este fio. Vou voltar aqui na segunda que eu fiz, ó. Vou botar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro. Pra gente fazer o acabamento agora. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou introduzir aqui na minha agulhinha. E eu vou vir aqui, ó, rente à primeira correntinha que eu subi aqui, ó, das 3 correntinhas. Bem rente a primeira da terceira correntinha. Vou passar esse fio aqui pra trás. Agora, por baixo dela, eu vou passar de novo aqui pra frente. Vou ajustar aqui o meu ponto para ele ficar direitinho. Agora, eu vou novamente passar lá para trás. E agora, eu vou esconder este fio aqui, passando por entre uns pontinhos aqui, para dar acabamento nesse meu fiozinho aqui, para ele não se soltar, tá?
Então, vou dar um acabamento nele aqui, vou esconder bem ele, vou ajustar aqui esse pontinho. E daí, eu volto aqui pra gente fazer o barrado, o forro da saia dela, tá? Então, eu vou só passando aqui o meu fiozinho por entre uns pontos aqui. E depois é só cortar ele. Então, aqui, ó, pessoal, fiz o acabamento, né, do meu fiozinho aqui, escondi os meus fios lá pra dentro. Tá pronta a base da saia rosa. Agora, a gente vai fazer o forrinho dela. Então, eu vou virar minha saia pra cima, assim. Vou pegar o meu fio branco. Vou laçar aqui, fora do meu trabalho. O meu nozinho inicial, aqui, minha laçadinha inicial. E eu vou entrar aqui nas alcinhas que eu deixei aquela hora em flor aqui. Então, eu vou entrar na primeira alcinha aqui. Vou puxar o meu fiozinho e vou subir aqui 3 correntinhas pra valer pelo primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho na próxima laçadinha aqui que eu deixei, ó, na próxima alcinha, ponto alto. Porque aqui eu vou trabalhar a mesma base da saia de cima, tá? Que é ponto alto sobre ponto alto. Então, cada laçadinha dessa que eu deixei aqui, eu vou colocar um ponto alto, tá? Daí, vou chegar aqui no final dessa volta, depois que eu fiz toda ela em ponto alto, vou fechar na terceira correntinha, vou seguir na próxima volta fazendo ponto alto, tá? E eu vou fazer no total aqui 6 voltas de ponto alto, tá? Então, eu vou trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto, né? Em todas as voltas, não tem aumento, não tem nada. É só ponto alto sobre ponto alto. Por 6 voltinhas de ponto alto para fazer o forrinho da saia dela, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, que não tem segredo, né? É bem tranquilo de fazer, só essa primeira aqui que a gente vai fazer sobre as alcinhas aqui. Depois, as demais a gente segue normal, tá? Então, vou fazer a minha aqui, quando ela tiver finalizada minhas 6 voltinhas, daí eu venho com vocês pra gente dar o acabamento final aqui no forro da sainha, tá? Então, serão 6 voltinhas com a cor branca em ponto alto. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final das minhas voltas e eu vou fazer uma correção com vocês. Aqui eu disse que a gente subia 6 carreiras aqui, mas não é, me perdoem, são 5 voltas, porque aqui a gente começa trabalhando já na segunda volta. Aqui em cima nós temos 6, com a primeira de aumento, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui a gente já começa na segunda volta, então são 5 carreiras com fio branco e não 6, me desculpem. Mas muito provavelmente já passou para vocês a correção aí na hora que eu editei o meu vídeo. Mas então, me perdoem, não são 6 carreiras, são 5. Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo. E aqui vai ser o mesmo acabamento da saia de cima. 1, 2, 3 correntinhas. A primeira correntinha vale pelo ponto baixo e as duas que seguem são de separação. Então, agora eu venho aqui no próximo ponto, ponto baixo. É o mesmo acabamento que a gente fez lá em cima, tá? 1, 2 correntinhas no próximo ponto baixo, tá? 1, 2 correntinhas, ponto baixo. Então, nós vamos seguir fazendo exatamente o mesmo acabamento que a gente fez na saia de cima. A saia de baixo é igual, tá? E quando eu chego aqui no final, então, eu faço o arremate do meu fio igual a gente fez aqui também, tá? Então, eu vou seguir fazendo meu acabamentinho aqui. E depois eu volto pra gente dar início à nova etapa. Pra mim trabalhar o bracinho, eu vou trabalhar com o fio cor de pele. E eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui dentro do meu anel 6 pontos. 1, 2. Depois que eu fiz os 6 pontos dentro do anel mágico, eu vou encerrar o meu anel. E agora, aqui na minha segunda volta, então, eu vou trabalhar 2 pontos. 1. 2 pontos e um aumento. E eu vou fazer essa sequência aqui 2 vezes. Então, eu fiz aqui 2 pontos e um aumento. E vou repetir a minha sequência aqui de 2 pontos e um aumento. 1. 2 pontos e um aumento, ficando aqui no total da minha segunda volta, então, com 8 pontos no meu trabalho, tá? Agora, com 8 pontos, eu vou fazer toda essa volta aqui em aumentos.
Então, eu vou fazer um aumento para cada um dos meus 8 pontos que eu tenho aqui, totalizando, então, 16 pontos na minha terceira volta, tá? Então, vamos seguir essa volta aqui toda em aumentos. Então, agora aqui com 16 pontos no meu trabalho, que é o que eu tenho aqui no meu bracinho, eu vou trabalhar da volta de número 4, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 19, de ponto sobre ponto. Então, no total, nós vamos subir aqui 16 voltas de 16 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando até a volta de número 19, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu fiz as minhas 19 voltas, eu vou cortar o meu fio, cor de pele, pra gente passar pra cor rosa, tá? Então, aqui eu vou cortar. Vou voltar este último ponto aqui. Vou introduzir aqui na minha agulha as duas últimas laçadinhas. Vou puxar já a cor nova que eu vou trabalhar aqui, que é o rosa. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto da minha próxima volta, pego só na laçadinha de trás, fecho num ponto baixíssimo. Essa cor rosa que eu vou iniciar aqui, eu puxo bem para esconder esse baixíssimo. Venho agora pela parte da frente, pegando o ponto inteiro. E vou fazer essa volta aqui ainda de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer uma volta com os mesmos 16 pontos que eu tenho aqui, tá? Trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base na cor nova. Esses dois aqui eu dou um nozinho e vou esconder lá pra dentro. A cor rosa, que é a cor que eu vou iniciar agora, eu puxo bem para que esse baixíssimo não apareça aqui, então, tá? Então, eu dou um nozinho aqui e depois eu toco lá pra dentro do meu trabalho, essas pontinhas. E sigo fazendo uma volta de ponto sobre ponto. Tá? Então, vamos até o final, assim. Chego aqui no final da minha voltinha, então, de ponto sobre ponto. Agora, nessa próxima volta aqui, que é a volta de número 21, eu vou trabalhar em BOL, que é pegando só a minha alcinha de trás do trabalho, lá, ó. Eu tenho a alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu pego, só ajustar um pouquinho aqui meu foco, para... Desculpa, pessoal, não vi que tava fora de foco, ó. A alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou só lá na alcinha de trás e vou fazer toda essa volta aqui em BOL, que é trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, ainda pelos meus 16 pontos. Então, aqui, ó, terminei a minha volta de BOL. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui pelos meus 16 pontos ainda, tá? Vou fazer agora aqui no total mais 6 voltas na cor rosa de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, da volta de número 23, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 28 de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, né? Por um total agora de mais 6 voltinhas de 16 pontos. Depois que eu terminar as minhas voltas aqui na cor rosa, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já enchi o meu braço aqui, mas eu não enchi ele muito, tá? Eu enchi, mas deixei ele macio, e aqui nas duas últimas carreiras eu não vou botar enchimento, tá? Eu vou encher ele a ponto que ele fique macio, mas sem encher as duas voltas. Agora aqui, quando eu chego aqui, eu preciso parar aqui na ponta para mim fazer agora o fechamento do meu bracinho, mas o meu parou mais no meio. Então, eu vou voltar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Vocês vejam aí no de vocês quantos pontos vocês têm que voltar para parar bem aqui no meio, ó, porque temos que parar bem aqui, no meinho do nosso trabalho, pra gente costurar agora o bracinho. Então, agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim. Eu vou pegar o ponto aqui da frente com o ponto lá de trás, costurando o meu bracinho. Acho que eu tenho que desmanchar mais um ponto aqui, porque acho que ficou muito pro lado. Agora, acho que vai dar. Então, eu pego um ponto aqui e um ponto lá atrás, e eu vou fechar aqui com 8 pontos baixos, costurando o meu bracinho, tá? Então, aqui, agora o meu ponto tá bem apertadinho, mas agora eu consegui pegar ele. Então, eu vou fechar aqui com 8 pontos baixos. Pego o ponto aqui da frente, o ponto lá de trás. 2. 3. 4. 5.
6, 7 e o último aqui no cantinho, 8 pontos baixos, tá? Agora eu vou cortar o fio aqui e vou deixar um pedaço de fio pra costurar esse bracinho. Tá? Então, deixa um pedaço aqui razoável de fio pra mim poder costurar ele e volto esse último ponto aqui, tá? Então, aqui, ó. Costurado, fechado, então, o nosso bracinho. Agora, eu vou fazer o acabamento da manguinha aqui, tá? Eu vou pedir desculpa pra vocês pelo barulho que tem na rua, porque o pessoal da prefeitura tá trabalhando aqui, limpando as ruas, e eu precisava gravar, porque eu preciso entregar essa boneca, então, eu vou ter que gravar com barulho mesmo. Eu fechei toda a minha casa, mas mesmo assim, ainda tem um pouquinho de barulho, né, pessoal? Peço desculpa pelo barulho, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó. As alcinhas que eu deixei em BOL aqui, vou entrar com a minha agulha aqui, nesse sentido, assim, vou puxar o meu fiozinho, vou fechar essa primeira laçada aqui, e aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha que eu deixei aqui em BOL, tá? Então, eu vou vir aqui e vou pegando a minha alcinha e fazendo um ponto baixo até o final. Só ponto baixo, tá? Vou trabalhar uma carreirinha aqui de ponto baixo. Não tem segredo nenhum esse acabamentinho aqui. Vou fazer toda a minha voltinha aqui trabalhando um ponto baixo para cada alcinha que ficou aqui, então. E quando eu chego aqui no final da minha volta de ponto baixo, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto que eu fiz e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, dou um baixíssimo, mais um nozinho, corto este fio e agora é só eu dar acabamento e esconder esse fio lá pra dentro, tá? Então, aqui não temos mais nenhum segredo, eu vou só dar acabamento aqui pro meu fiozinho e daí eu volto pra gente fazer a costura do bracinho dela.